Meninas e meninos. Meninos, porque agora eu sei que também tem meninos que assistem os vídeos. Então, que a paz do Senhor esteja convosco. E o tema do vídeo de hoje é 4 atitudes segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, todo mundo lembra que é da história de Davi, que Davi lutou com um gigante, e que o gigante morreu e essas coisas. E que Davi é segundo o coração de Deus, Davi não pecou. Não, Davi pecou. E pecou feinho, tá? E a gente vai começar com o versículo de hoje, Salmos 51, do 10 ao 13, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quem escreveu esse salmo aqui, este salmo, porque o livro de Salmos é um conjunto de salmo. E esse salmo que escreveu foi Davi. E Davi, ele escreveu depois de ter feito uma besteroide bem grande. 2 besteiras ele fez, 2 pecados Davi cometeu. Qual foi? Um pecado que tá solto pelo mundo, tá gritando, tá louco pela rua, que é o quê? Que é o adultério, que hoje todo mundo pega todo mundo, pega qualquer um, e o homicídio, que hoje as pessoas morrem por causa de um bombom. Comi teu bombom, vou morrer agora. Entendeu? São essas coisas assim que no nosso cotidiano é normal saber que alguém morreu por causa de besteira, por causa de um frango, de uma carne que veio podre, sei lá. Besteiras acontecem, as pessoas morrem. E por adultério também. É costume as pessoas morrerem por causa de adultério. Do adultério. Pois então, como foi que Davi fez esse salmo? Teve um tempo lá em Jerusalém que o povo de Jerusalém estava guerreando contra os filhos de Amon. E Davi era rei, e Davi não foi para essa guerra. Foi os servos e os servos de Davi tiveram para lutar. E Davi ficou sozinho em Jerusalém junto com alguns servos para servirem Davi. E numa bela tarde, Davi passeando pelo terraço do seu palácio, Davi avistou uma bela mulher tomando banho. Uma mulher formosa, bonita. E Davi chamou os servos para perguntar quem era aquela moça. E lhe disseram que era Batseba. E falaram que Batseba era esposa de Urias. E Urias estava na guerra. Então automaticamente ela estava sozinha. E Davi, do calor da emoção, com aquela adrenalina, né? Aquele espírito, sei lá, que tu não pensa. Aquele momento que tu não lembra das consequências das tuas atitudes. Tu vai fazer e não sabe o que vai acontecer. Davi foi assim. Davi não pensou nas atitudes e automaticamente pegou Batseba e se deitou com ela. Se deitou com Batseba, depois Batseba foi embora. Davi também foi descansar. Aí Batseba engravidou. E Urias estava na guerra ainda, não tinha voltado. Batseba engravidou e mandou esse recado a Davi. Davi, como qualquer um, ficaria abismado, desesperado, porque engravidou uma mulher. Ia ser pai e essa mulher era casada. E o povo iria descobrir, então Davi fez o quê? Mandou chamar Urias para se deitar com sua esposa para dizer que o filho era dele. Só que quando ele chamou Urias se recusou a ir para casa e descansar. Porque como um homem de Deus, ele tem uma atitude certa. Ele não foi descansar porque o seu povo, os seus companheiros estavam em guerra, estavam lutando. E ele ia ficar descansando. E ele falou para Davi: como é que eu posso beber e comer e deitar com minha esposa, sabendo que meus companheiros estão lá lutando? Aí não se recusou a ir para casa. Davi viu que não deu certo os planos dele, né? O que fez? Mandou Urias de volta pra guerra e botou Urias na linha de frente. Eu não entendo esse negócio de linha de frente ou linha coisa, não sei. Só sei que ele colocou linha de frente, que era onde a porrada comia assim, bu! Onde rolava espadada, arco, flecha, lança. Onde tinha muito de lança.
E era mais fácil de morrer porque lá tinha os fortes. Só que o Urias ficava em outra área que não era essa área que é tão perigosa. E o Urias foi lá justamente porque Davi tinha ordenado que ele fosse pra lá para ser morto. O que aconteceu? O povo de Davi venceu a guerra, mas em compensação teve a morte de Urias e de outros, mas a Bíblia relata de Urias. E Davi tomou Betsaba como sua esposa. Aí o que Davi fez? Tentou maquiar toda a situação lá para que o povo não descobrisse que Davi tinha pecado, tinha adulterado, tinha sido homicida, né? Porque ele foi homicida. Davi fez todos esses planos. Só que aí, Deus, ele vê tudo e conhece todas as coisas, conhece nosso coração, tudo que a gente faz. E Davi esqueceu que Deus estava olhando. Só que Deus se entristeceu com a atitude de Davi. E o que Deus fez? Parou de falar com Davi. E o lógico de tudo é que Davi se desesperou, porque Davi era segundo o coração de Deus. Davi escutava a voz de Deus, conversava com Deus, sabe? E Deus parou de falar com ele, Deus é aquele ser que dá o decreto se tu vai pro inferno ou se tu vai pro céu. Imagina, teu desespero. E Davi ficou desesperado. Davi rasgou suas vestes. Todas as pessoas ficavam olhando para Davi, mas Davi ignorou todo mundo. Davi rasgou suas vestes, saiu gritando, clamando a presença de Deus, porque ele sabia que Deus era a melhor coisa que ele tinha. Aqui, no versículo 10, Davi fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. E Davi pediu isso para Deus por quê? Porque Davi sabia que quem não fosse puro de coração não veria a face de Deus, não chegaria ao trono de Deus. Davi estava naquele momento com o coração amargurado, com o coração cheio de pecado. Ele precisava que Deus lavasse ele naquele momento, porque Deus não iria olhar para ele. Foi o que aconteceu. Davi rasgou suas vestes em prantos e só gritar por Deus. Nesse momento, Davi ignorou quem estava lá perto. Se antes ele pensava em alguém, tentou maquiar o pecado dele porque ele achava que iam falar, nessa hora ele estava nem aí, gritou por Deus. Ele fala assim, em Mateus 5:8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, em outras Bíblias está dizendo bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. É a parte que eu falei. Davi pediu um coração puro porque ele sabia que se ele tivesse coração puro, ele não veria a face de Deus. Ele não estaria diante do trono, diante daquele que deu a vida a ele, que o amou desde o começo. E no versículo 11 de Salmos 51, fala assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Davi pedia, clamava a Deus para que não tirasse o Espírito Santo da vida dele, porque o Espírito Santo, ele é o ser mais precioso que nós temos. Sabe, aquela pedra rara assim, não sei, acho que nem se compara, mas não tem nada que se compare ao Espírito Santo. E aquilo que, sabe, às vezes quando a gente erra, a gente não vai nada, Deus, a gente não tem nada, e realmente a gente não tem nada. A única coisa que a gente tem boa na nossa vida é o Espírito Santo. A única coisa preciosa que nós temos na nossa vida é o Espírito Santo. E Davi clamava para que o Espírito Santo não fosse retirado da vida dele. E o que aconteceu? Outras vezes já comigo mesmo aqui em casa, eu já errei, sem besteira, né? Eu cheguei com Deus e pedi para que Deus não tirasse, sabe? Que não afastasse o Espírito Santo de mim, porque o Espírito Santo, ele se entristece, sabe? Ele tem sentimentos. Ele se entristeceu naquele momento, ele se entristece com essas atitudes, como ele se entristeceu com Davi. E eu já pedi para Deus não deixar o Espírito Santo ir embora, porque ele faz uma tremenda falta na nossa vida, sabe? Ele, não sei, ele é nossa rocha, ele é nosso alicerce, sabe? Que sem ele nada presta, nada funciona, sabe? E Davi tinha consciência disso e clamava pedindo o Espírito Santo. E dessa forma nós devemos fazer. Devemos clamar o Espírito Santo que não sai das nossas vidas por causa dos nossos erros. 4 atitudes que Davi teve
que são muito importantes que trazemos para a nossa vida. A primeira atitude de Davi foi humilde. Davi foi humilde em reconhecer o erro dele. No começo ele tentou maquiar, como nós mesmos tentamos maquiar às vezes. Sempre querendo passar uma borracha, falando, Deus, não foi isso, sabe? Você não tá me entendendo, Deus. Você não tá me entendendo. Eu sou fraca. Minha carne é fraca. Eu sou feita de carne. Você não tá me entendendo, Deus. Aí Deus te responde, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Aí tu fala, mas o meu espírito não é forte. Como fortificar teu espírito? Busca Deus. Busca a rocha que é Deus. Fortifica teu espírito em Deus. Orando, lendo a palavra, jejuando. Assim tu fortifica o teu espírito. Assim tu edifica o teu espírito. E Davi foi humilde. E a gente também deve ser humilde em nossos pecados. Deus, eu errei. Então, me perdoa, Senhor. Me ajuda. Eu fiz isso, aquilo, outro. Às vezes a gente quer falar, Deus, eu menti. Eu menti pro meu pai, mas foi com uma boa intenção. Tá? Foi uma boa intenção. Mas tu não conta o restante. Mas Deus sabe, mas tu não conta. Só disse que tu mentiu. Mas depois da mentira teve desobediência, teve uma discussão, teve um desentendimento, teve tudo. Xingamentos, mas só contou que tu mentiu. Isso é querer maquiar. Quando nós somos humildes, Deus se agrada, porque nós estamos sendo sinceros com Deus, falando tudo o que aconteceu. E dessa forma que Davi fez, ele foi humilde, entregou tudo para Deus. Mas que Deus soubesse tudo, e Deus quer escutar da tua boca. E Davi entregou tudo. Segundo passo que Davi fez, ele orou. Quantas vezes a gente erra e a gente não quer orar? A gente não quer pedir perdão para Deus? Ou a gente pede e não é perdão sincero? A gente nem ora, às vezes. Às vezes a gente nem acorda. Às vezes a gente nem, antes de comer, a gente nem ora direito. E se a gente ora, é uma oração rápida, assim. Senhor, muito obrigado. Amém. Antes de dormir, Senhor, muito obrigado pelo dia. Amém. Juntando toda essa tua oração, não deu nem 5 minutos em 24 horas do teu dia. Mas não. A gente quer se justificar com Deus que não tem tempo. Tudo bem. Aí Deus vai te perguntar, quando tu quiser ir pro céu, Deus vai te falar, também não tenho tempo. Já dei muito tempo, acabou o tempo. Bora, vai pro inferno, o outro vai pro céu. É assim. E o que aconteceu? Davi buscou oração, foi orar, foi diante do trono de Deus orar. Foi clamar a Deus, sabe? Davi não parou de orar enquanto Deus não perdoou, Deus não falou com ele. Davi orou sem cessar. Nós devemos orar dessa forma. Enquanto Deus não falou, enquanto nós não sentimos a presença de Deus, a gente precisa clamar, orar a Deus. A gente precisa mesmo. Às vezes a gente fica na nossa zona de conforto, fica no nosso lado confortável. Mas não é dessa forma. Nesse lado confortável, a gente acaba, nem postando no Facebook, talvez o lugar mais confortável que nós estamos pode ser o mais perigoso. Talvez essa zona de conforto que você está possa ser perigosa. Você está muito confortável. Tem que sair dessa zona. E às vezes a gente pede perdão para Deus e se a gente não sentir a presença de Deus, a gente não tá nem aí. E não é desse jeito. A gente precisa clamar e buscar a presença de Deus cada vez mais. O terceiro passo de Davi foi busca. Ele buscou a face de Deus. Ele buscou a presença de Deus. Buscou a Santíssima Trindade. Sabe? Ele não descansou. Ele fez busca. O que é busca? É tu parar, sabe, teu tempo e falar, Senhor, agora é eu e tu. Agora eu vou buscar. Agora eu vou te buscar. Vou buscar a tua face, a tua glória. Eu não vou parar enquanto eu não sentir tua presença, sabe? Busca a face de Deus. Busca a presença de Deus. Ele vai te reestruturar. Sabe? É Deus que nos transforma. É Deus que nos molda. Sabe? Nós somos o vaso de oleiro que ele vai nos moldando. Quarto passo da atitude de Davi foi o quê? Conversão dos pecados. Conversão dos pecados eu nunca vai fazer? Mas a Bíblia diz que eu sou pecador. Realmente diz? Em falar em a Bíblia diz que eu sou pecador? Eu já vi muitas postagens assim no Facebook, Instagram e tudo, que a pessoa fala assim mesmo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
O que a Bíblia diz que você é? Um pecador. Muitas pessoas postam isso querendo dar uma resposta na cara das outras, mas não dá certo. Porque a Bíblia diz que tu é um pecador. Não, eu não sou pecador, sou perfeito. Não, você é um pecador. É um pecador que recebe perdão, mas é um pecador. Tu é falho. Só isso, lembrei. Pois é, a confissão dos pecados. A confissão dos pecados é em relação a como nós somos pecadores, a gente falha toda hora mesmo, todo dia a gente erra. É dessa forma que a gente vai se tratando. Se todo a gente erra em certa coisa, como fofoca, é um exemplo. Fofoca. Todo dia tu fala de todo mundo. Mas de repente, tu ora a Deus e fala, Senhor, me tira essa fofoca. Eu não quero mais ser assim. Eu não fui feita pra fazer fofoca. Me ajuda. Aí tu ora, aí tu continua fazendo, são tuas quedas. Aí tu ora de novo e vai caindo, fazendo fofoca de novo. Só que vai chegar um dia que alguém vai chegar contigo pra fazer fofoca e tu vai olhar pra pessoa e falar, olha, não dá, não quero escutar, tá? Eu não quero. Nesse dia é quando você vai começar a ser tratado. É um sinal de que você está sendo tratada. Porque, não lembro qual foi o livro que eu li, que diz assim, que quando nós sabemos que estamos libertos, é quando nós sentimos nojo por aquele pecado. Aquela atitude que a gente tinha atrás, a gente sente vergonha, a gente sente nojo dela. A gente não quer mais voltar atrás. É aí que a gente começa a perceber que nós estamos sendo libertos e que aquilo não faz parte da minha vida. É dessa forma. E dessa forma que você também tem que fazer. Por mais que você erre, caia, ora a Deus, pede pra Deus te ajudar. Porque por mais que tu caia, levante, vai chegar uma hora que tu não vai mais querer aquele pecado. Tem pecado que a gente tem prazer em ter aquele pecado, eu amo o pecado. Mas tem pecado que a gente não tem prazer nele. Que a gente sente nojo. Quando a gente começa a sentir o nojo, quando a gente começa a sentir o fedor daquele pecado. Porque até então, quando a gente tá amando o pecado, a gente não sente nem o fedor dele. A gente tá amando o pecado. Só Deus sente o fedorzinho. Ele tá fedendo. Vai, para. E a gente não. A gente não sente o fedor, está amando aquele pecado. Mas de repente, quando a gente começar a sentir o fedor, sentir aquele nojo, é quando a gente está começando a ser tratado, está começando a ter a conversão dos nossos pecados. É nessa hora que Deus está agindo. Pode demorar, pode, mas não desista, porque Deus ele está agindo, por mais que a gente não perceba. Deus ele está agindo, está nos moldando, nos estruturando. Busca também a conversão dos teus pecados. Chega com Deus e fala, Senhor, eu fiz isso, aquilo, outro. É horrível o que eu fiz, mas é isso, Deus. Agora eu tô te buscando, eu tô orando a ti, para que o Senhor venha me ajudar. Me ajuda a converter meus pecados, me ajuda a tirá-los de mim, me ajuda a ter nojo deles. Porque dessa forma, Deus vai agir. Quando a gente age com sinceridade com Deus, Ele nos transforma. Quando nós queremos realmente ser transformados, por mais que tu não queira ser transformado ainda, mas por tu ter sido sincero e ter tentado, Deus ele vai agir. Deus ele vai te libertar, vai te curar. Deus ele vai ser supremo. E quando nós pedimos perdão para Deus, quando peço perdão para Deus, é uma maravilha. Eu peço perdão para Deus, choro, sabe? E além de receber o perdão de Deus, Deus ainda vem nos abraçar, sabe? Com a presença dele. Só de sentir a presença de Deus é maravilhoso, então isso é muito bom. Então, peça, tenha essas experiências com Deus, chegue com Deus e fala, seja sincero. Pede ajuda, clama ajuda. E peça que Ele que o Espírito Santo não se afaste da tua vida. Porque eu peço para Ele não se afastar da minha quando eu erro. O Espírito Santo, ele se entristece. Não que eu me entristecer o Deus, muito menos o Espírito Santo. Então, pessoal, que vocês possam ter essas 4 atitudes de Davi. Vocês possam buscar a face de Deus, orar. E que eu tenha ajudado vocês. Tá bom? Que vocês possam buscar cada vez mais a Deus. Possam pedir perdão dessas falhas. E sentir realmente a presença do Espírito Santo. Eu vou encerrar com esse versículo aqui de 2 Crônicas 7,14. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É assim, só nesse versículo já tem os 4 atitudes de Davi.
se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Que esse versículo venha ser a base dessas orações e dessas atitudes. Que você possa se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Que o Senhor venha ser o centro da sua vida. Que Ele venha te transformar. Em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Até o próximo vídeo. Com o próximo tema. Que eu já tenho preparado. Vai ser muito legal. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.